pessoal, tudo bem? Aqui é o Frajola falando. Eu separei aqui umas introduções para a gente comentar um pouco e entender mais ou menos o que a galera que acabou tirando nota máxima no Enem nos últimos anos aí andou fazendo lá pela prova para conseguir um resultado tão bom, beleza? Então é o seguinte, a introdução ela tem algumas missões, né? Dentro do texto dissertativo argumentativo, na proposta do Enem, ela vai apresentar o tema, obviamente, tá? Ela vai apresentar a tese e, mais comumente, vai apresentar os argumentos também, beleza? No ano de 2017, a gente teve um tema de redação que falou sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, ok? Então, olha só, algumas dicas que valem para todos os anos aí. Eu vou mostrar para vocês redações dos 3 anos, tá? Bem rapidinho. A gente vai dar uma comentada, vai ver mais ou menos aí o que cada uma das pessoas fez. Mas, ó, primeira dica, nunca copie a frase tema, tá? Agora, não é porque você não vai copiar a frase tema que você está proibido de usar expressões que estão lá. Então, a pessoa começou assim, né? A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Então, isso aqui que ela faz, né? A gente pode marcar aqui, rapidinho de vermelho. Isso aqui que ela faz, né? Você vai fazendo sua redação também, você pode fazer. Isso é uma constatação, beleza? Ah, como assim uma constatação? Isso, né? Ah, pô, é o que é. Beleza? Isso aqui, o Enem vai sempre jogar para vocês um problema, cara. Então, a gente não vai inventar a roda ali, a gente não vai partir do zero. O problema é real, então a gente pode começar com uma constatação, belezinha? E aí ela faz essa constatação, beleza? Então aqui ela ainda não está problematizando, ela está colocando, enfim, o que é. Beleza? E a opinião dela começa a aparecer aqui, ó. Essa tese, ou seja, o que ela colocou antes, pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP. Então, olha que interessante que ela não colocou os dados da prova, certo? Mas ela fez menção aqui ao fato de que o INEP os havia divulgado. E aí vem o conectivo, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Tá? Isso aqui poderia aparecer também como diminuiu, certo? Mas o tem diminuído ajuda a reforçar a ideia de frequência, beleza? Então, mais uma constatação, agora legitimada pelos dados. E aí vem aqui, né, um conectivo muito importante, que é o nesse sentido. Algo deve ser feito, ó, aqui, ó, né? Ah, mas essa palavra não seria uma palavra meio vaga, professor? Pô, ela é. Agora, quando chegar lá na proposta de intervenção, eu vou ver que o projeto de texto dela foi bem cumprido, tá? Então, esse algo que aparece genérico aqui, ele lá na frente vai se comprovar. Ele tem que se comprovar, tem que se detalhar lá na frente. Para alterar essa situação, eu poderia ainda, né? Uma coisa que eu sugiro para vocês é utilizar palavras que indicam juízo de valor. Então, né, algo para alterar essa situação, não só essa situação, vamos qualificá-la, essa triste situação, tudo bem? Essa alarmante situação, se for o caso, alarmante, tá? Uma vez que milhares de surdos de todo o país têm, esse verbo a galera tem errado bastante, né? No sentido, no uso, no plural, perdão, o tem vem com acento circunflexo. O seu direito à educação vilipendiado. Olha o poder dessa palavra aqui, galera. Tá? Vamos colocar um maisinho nela aqui. Com isso, o que é vilipendiar? Vilipendiar é um verbo que eu utilizo para fazer referência a desrespeito a coisas sagradas. Então, a pessoa está tratando o direito à educação, do acesso à educação aos surdos, como algo sagrado. De fato é, ou pode ser entendido dessa maneira. Logo, isso dá para o texto dela muito mais peso, a opinião dela fica muito mais bem marcada. Tá? Confrontando, portanto, a Constituição Cidadã. Olha o repertório aqui basicão para nós. Constituição, beleza? A Constituição é sempre uma boa para nós porque o tema vai partir de algo que geralmente está previsto nela, mas não está sendo plenamente cumprido, que assegura a educação como direito social de todo cidadão brasileiro. Então, olha que introdução bacana que ela faz aqui. Ela faz uma contextualização, beleza? Ela dá ali uma, enfim, problematizada e, cara, mete o pé na porta lá, coloca a opinião dela, vai diretão e tá tudo muito bem cumprido aqui. Não há causas e consequências, não há causa 1, não há causa 2, não há argumento 1, não há argumento 2, só que isso não é um empecilho, certo? Lembra que nem tudo que vai aparecer depois lá no seu texto precisa ter aparecido antes. Agora, tudo que tu colocar na introdução, tu vai ter que retomar lá na frente necessariamente. Então lembra disso aí, beleza? Bom, então
Enem 2017, um estilo de introdução bacana aqui para nós, ó, simples, vocabulário de boa, pontuação. O que ela fez aqui? Ela fez 3 períodos, tá? Então vamos trabalhar com esse padrão aí, ou 3 ou 2, tá? Nunca um período só, nunca mais de 3, senão viram tópicos, ok? Então ela usa conectivos, é importante destacar isso. Vamos tentar achar aqui as canetinhas aqui, beleza? Tá, não vou saber trocar de cor agora, que também não... Achei. Então ela usa os conectivos, certo? Opa. Tá aqui, ó. Essa tese, beleza. Esses os quais que eu já circulei aqui para vocês. Olha as intercalações que ela faz aqui, ó. No Brasil, aqui embaixo, né? O tal conectivo de novo aqui nesse sentido, o portanto intercalado. Então tudo isso aqui demonstra um domínio muito bom da escrita, tá? E isso ajuda na nota dela. A nota dela ser, né, ela conseguiu o máximo nessas competências, ok? Bom, vamos lá. Aqui eu deixei mais ou menos separado a estrutura do texto dela, né, com essa parte da constatação, e aqui a tese dela, que é quando ela afirma o seu ponto diretamente, tá? Fica de olho nesse vilipendiado aí, é uma palavra boa para vocês colocarem lá no vocabuláriozinho de vocês. Bom, agora olha essa introdução aqui. Ela é pequenininha, certo? E ela tem problemas. Vamos ver quais são os problemas dessa introdução aí. Vamos lê-la primeiramente. Muito se tem debatido recentemente acerca deste tema. O controle de dados dos usuários da internet vem sendo um meio utilizado para manipular o comportamento dos indivíduos. Tendo em vista os alardantes danos causados aos usuários, é preciso saber como utilizar a internet de forma correta sem se auto-sabotar. Bom, como vocês viram, a redação aqui tem alguns desvios e alguns problemas de estrutura. Fato, beleza? Ela começa com um lugar comum, muitos têm debatido que não é para vocês começarem, não há repertório, beleza? Mas não é sobre isso que eu quero falar primeiramente. O texto dela, a introdução dela, apesar dos problemas, cumpre um papel, que é o quê? Apresentar um tema e apresentar um ponto de vista, tá? Então, esquece essa parte de muitos têm debatido. Olha o que vem depois. O controle de dados dos usuários da internet, ela inverteu aqui a ordem, vem sendo um meio utilizado para manipular o comportamento dos indivíduos. E aí, cara, apesar dela ter escrito a palavra alardantes, né, errado, ela sinalizou uma opinião. Ou seja, ela colocou pra gente o quanto que isso é grave, o quanto que isso é ruim. Então, a introdução dela, se eu for considerar o aspecto competência número 2, ou seja, estrutura do texto dissertativo argumentativo, o texto dela, a introdução dela tá ok. Ela vai perder numa parte de estrutura, na competência número 1, tá? Danos causados aos usuários, é preciso saber como utilizar a internet de forma correta. Tá aqui, né? Enfim, palavra que indica juízo de valor, né? Palavra que indica juízo de valor também, tá? E aqui uma outra, né? Para que não se auto-sabote. Então, olha que interessante. A introdução dela, apesar dos erros, a introdução dela cumpre o papel, ou seja, a introdução dela atende ao solicitado. A introdução dela tem uma tese com juízo de valor sobre... vamos falar assim, a situação, né? Problema. O que é uma situação problema, professor? É aquilo que está por trás do tema, né? O fato dos dados estarem sendo, né, utilizados como meio de manipulação, né, do comportamento dos usuários, certo? Vamos voltar para o vermelho aqui. Então eu percebo que é muito curtinha mesmo, mas cumpriu o seu papel. Tá? Agora vamos comentar aqui os erros. Muitos têm debatido recentemente acerca, esse acerca que é junto, beleza? Porque ele equivale a sobre. Deste tema, isso aqui não aponta para nada, né? Essa vírgula aqui que ela coloca deveria ser 2 pontos, tá? Apesar, eu falei agora que esse deixe não aponta para nada, deixa eu só me corrigir, né? Se os 2 pontos estivessem aqui, ele está apontando para frente. Tá? Se vocês olharem a outra aula que eu dei lá sobre coesão, vocês vão ver que eu comento sobre o este, o esta e o isto. E o aquele, o aquela e o este também, né? Então, quando eu quero introduzir uma ideia, eu coloco o este, né? No caso aqui com a preposição deste. E, cara, ela fez 2 períodos só. Tá ruim, verdade, mas cumpriu o papel, como eu disse para vocês. E aqui você pode ver que a própria letra maiúscula que eu botei aqui, tudo isso tá igual no texto da pessoa mesmo, tá bom? Corrigindo o texto, vocês vão olhar que ele fica assim, ó.
muitos têm debatido recentemente acerca, faltou juntar aqui deste tema, o controle de dados dos usuários na internet vem sendo um meio utilizado para manipular o comportamento dos indivíduos, tá? Aqui eu pensei em juntar isso aqui num período só, mas você vai ver que ela pensou nessas coisas separadas, é como se fossem 3 partes, beleza? Tendo em vista os alarmantes dados causados aos usuários, é preciso saber como utilizar a internet de forma correta sem se auto-sabotar. Novo acordo ortográfico, o S dobrado, beleza? Cuidado com esse tendo em vista aqui, beleza? Toda vez que você começar um período com ele, a oração que ele inicia vai terminar com vírgula, sempre, tá? Grava isso. Competência número 1. E aí, vamos lá, mais uma. Cara, uma outra introdução agora, né, uma introdução um pouquinho mais arrumada, um pouquinho mais complexa, também de 2018. Essa introdução seria, a gente pode dizer que ela é a introdução ideal, a introdução perfeita, assim, né? Tem que ter toda uma coordenação entre o tamanho da letra e tudo, um projeto de texto muito bem articulado para conseguir fazer uma introdução como essa. Então vamos lá. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Então o que ela fez? Ela já colocou o tema, beleza. Ela está falando que não é algo de agora, então é importante destacar isso. E aí vem a contextualização, né? Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Galera, eu gostaria que vocês atentassem para uma coisinha. Aqui, a pessoa que escreveu, ela fez uma coisa genial e que a gente tem que sempre buscar. Ela contextualizou vinculado ao tema. Tá? Porque é muito comum, às vezes, a gente fazer ali uma contextualização histórica, sei lá, né? Às vezes eu começo o texto só falando, em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Tá, digamos que eu comece meu texto assim. Aí fica a pergunta, e daí? Eu leio, se eu começar o meu texto assim, eu não sei qual é o tema. Então, é sempre importante para vocês tentarem juntar a contextualização histórica com o tema, que já está ali antes, beleza? Falar, olha, né, o problema lá que o tema expõe, ele não é algo novo. Aí eu vinculo com o momento histórico, com a contextualização histórica. Conectivo aqui, lindão, entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados, vírgula, proporcionados pela internet, vírgula, então aqui eu tenho uma oração intercalada, revolucionaram de maneira negativa. Professor, esse de maneira negativa não deveria estar entre vírgulas? Deveria não, ele poderia, porque ele indica um modo e é uma locução de modo, ou é uma expressão de modo, uma junta adverbial de modo, que tem 3 palavras. Quando a gente tem até 3 palavras, a vírgula ela é facultativa, beleza? Eu sugiro a vocês que coloquem, tá? Que aí você não corre o risco de errar. Essa prática, né? Isso aqui, olha aqui o que a gente chama de coesão, né? Coesão anafórica. A prática é o que ela falou lá atrás. Uma vez que conferiram aos usuários uma sensação, juízo de valor, ilusória de acesso à informação, vírgula, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, conectivo mais uma vez, demandam intervenções. Então, olha só, sinalizou o problema, colocou o quanto que é grave e, né, sinalizou também a necessidade de se fazer algo. Ademais, é imperioso, também juízo de valor, ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência dos hábitos nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Então, tá aqui o que ela vai desenvolver. Então, olha que massa. Contextualização, tá? Problematização, opinião, juízo de valor e apresentação dos argumentos, além de sinalizar a proposta de intervenção. Então, essa é a conclusão ideal, beleza? Nem sempre vai dar para fazê-la e também, como vocês já estão vendo, não quer dizer que se eu não a fizer, eu vou simplesmente perder nota, tá? Então, é só mais uma maneira da gente poder construir a parte inicial do nosso texto, que eu separei aqui. Aqui no meio, em vermelho, você tem a tese, em verde você tem a contextualização, e aqui você tem o roteiro dos argumentos, tá? É imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque, né, o A1, né, e com destaque ao A2. É isso, beleza? Por fim, porém não menos importante, Enem 2019, né, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, mais uma vez, a gente tem aqui um texto começando com a Constituição. E esse texto, cara, ele tem uma outra característica muito interessante. Ele é o simples e eficaz. É uma introdução também curta, tá? Mas que cumpre o seu papel. Então,
estabelecer contraste é um caminho sempre muito válido para vocês, tá? O que é o contraste? É o que é e o que deveria ser, tá? Ou o que deveria ser, mas não está sendo. Então, embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, e por que eu quero destacar isso na atual realidade brasileira? Você precisa fazer uma marcação de tempo para eu saber do que você está falando. Não é só no lugar, no Brasil, é o hoje, tá? E aí a pessoa vai com o pé na porta aqui mesmo. Ó. Não há o cumprimento dessa garantia, ou seja, não está rolando. Isso aqui, ó, não há cumprimento, ela batendo o martelo dessa maneira, isso também indica juízo de valor, ok? Principalmente no que diz respeito ao cinema. Ó, aquele aqui, ó. Isso acontece devido à concentração, então aqui vem as minhas causas, né? Concentração de sala de cinema nos grandes centros urbanos e a concepção cultural. Então essa é a causa 1 que eu vou desenvolver, e a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. O A2. Tá? A concepção cultural é como se fosse uma visão de mundo. Visão de mundo. Que a gente poderia ainda qualificar a concepção cultural equivocada. Beleza? Concepção cultural equivocada de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, cara, abarcamos o tema, beleza? Ah, professor, mas não apareceu a palavra democratização. Ela não apareceu, mas a ideia dela está aqui, tá? Então, quando eu penso aqui, ó, né? O acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, isso é uma ideia de algo democrático, beleza? Quando eu digo que isso não está acontecendo, então eu estou falando que a democratização não tem ocorrido. Beleza? E no decorrer do texto aqui, a gente não está com o texto todo, mas é um dos textos da redação nota 1000 de 2019, vocês vão ver isso. O texto da pessoa está lá, tipo, retomando recorrentemente a palavra democratização, ou seja, há um projeto de texto. Tá? A gente ainda vai analisar uma redação toda e vocês vão ver isso. Beleza? Tudo bem? Então, tá aqui o textinho, né? Ó, ela fez 2 períodos, tá? Fez 2 períodos aqui, os efeitos estão aqui, a tese está aqui, né? Eu poderia ter colocado em verdinho essa primeira parte aqui, ó. Deixa eu até pegar a caneta verde aqui para vocês verem, né? Que ficou dentro do mesmo período, mas isso aqui é a minha contextualização. Isso aqui é o que vocês adoram, né? Que é o repertório sociocultural, ou que a gente pode chamar de referência externa. Beleza? Tudo bem? Pois bem, meus caros, é isso, né? Um beijo do Frajola.